Bem, amigos, nós vamos então, na noite de hoje, dar continuidade ao estudo do artigo da Revista Espírita de julho de 1858, intitulado Tambor de Berezina. Vamos lembrar que esse artigo se refere a uma comunicação dada a Kardec pelo espírito que se diz um tocador de tambor das tropas de Napoleão Bonaparte. Como essa comunicação, 67 perguntas feitas por Kardec, a segunda etapa do estudo, né? Vamos lembrar as palavras de Kardec sobre a comunicação desse espírito. Kardec nos diz que manifestou-se o espírito por pancadas que não eram dadas com o pé da mesa, mas na própria intimidade da madeira. Além das respostas a várias perguntas, seja por sim, seja por não, seja ainda por meio da tipologia alfabética, os golpes batiam à vontade uma marcha qualquer, o ritmo de uma área, imitavam a fuzilaria e o canhoneio de uma batalha, imitavam o barulho do tanoeiro, que é o fabricante de barris, né? E do sapateiro, faziam eco com admirável precisão, e etc. Depois ocorreu o movimento de uma mesa e sua translação sem qualquer contato das mãos, uma vez que os assistentes se mantinham afastados. Colocada sobre a mesa, em vez de girar, uma saladeira pôs-se a deslizar em linha reta, igualmente sem contato com as mãos. Os golpes eram ouvidos do mesmo modo nos diversos móveis do quarto, algumas vezes simultaneamente, outras como se estivessem respondendo. Como devem estar presentes hoje pessoas que talvez não estivessem na semana passada, quando nós fizemos a primeira parte desse estudo, vamos recordar o seguinte. Quando a mesa ou qualquer objeto, né, se move, ou quando parece vir dela um som qualquer, não é por ter a mesa ou o objeto vontade ou inteligência. Ela não tem vontade nem capacidade de pensar ou de raciocinar, mas o espírito que está promovendo a comunicação impregnou a mesa de fluidos que ele recolheu do fluido universal. O que ele faz então com esse fluido? Ele manipula esse fluido que ele colheu e o associa, quer dizer, junta, né? A esse fluido, o fluido doado por um médium. E ele faz isso usando as mãos? Será que ele faz isso usando as mãos? Não, né? O que ele usa, então? O que o espírito usa para manipular os fluidos, tanto que ele traz, quanto os fluidos do médium? O que ele usa? Ninguém vai colocar aí, não? Ele usa o pensamento como instrumento da sua ação, né? Seu pensamento são as suas mãos. Então, o pensamento do espírito que está promovendo os efeitos físicos atua sobre essa união de fluidos, fluido universal mais fluido do médium, né? Dos quais a mesa está embebida e comanda, né, esses fluidos. Como os fluidos estão associados à mesa, ela também sofre esse comando. Se o espírito atrai essa massa fluídica para determinado lugar, a mesa vai junto, porque ela está imersa nessa massa fluídica, né, que está sendo direcionada pelo espírito. Então,
Quanto aos ruídos, quanto aos sons, os espíritos responderam a Kardec que assim como o espírito pode atuar sobre a matéria da mesa, ele também pode atuar sobre o ar e produzir os sons, porque é o ar que traz os sons, né? Então, os sons não vêm da mesa, vêm da manipulação dos fluidos que impregnaram o ar, né? Isso, médium de materialização, né? É necessário que haja esse tipo de médium, de doação de fluidos, né? Agora dá para a gente continuar na pergunta 37, porque já temos uma ideia de como se comunicava esse espírito que era o tocador de tambor do exército de Napoleão e que participou da Batalha de Berezina. Vamos lá. Kardec quer saber na pergunta 37. Como produzes os ruídos que fazes ouvir? Ele está perguntando para o tocador de tambor. Como produzes os ruídos que fazes ouvir? E o espírito responde, creio que é por intermédio de uma espécie de concentração de nossa força. Obrigada, Dudu. Como nós vimos lá no livro dos médiuns, assim como o espírito atua pelo pensamento e pela vontade nos fluidos que envolvem a mesa, ele também atua nos fluidos que envolvem o ar e podem produzir o som que o espírito deseja. A gente sabe que o fluido cósmico universal está em tudo, né? Está em toda parte, está em todo tipo de matéria, envolve todo tipo de matéria, então envolve também o ar, né? E na pergunta 38, Kardec quer saber, poderias explicar-nos a maneira pela qual são produzidos os diferentes ruídos que imitas, as arranhaduras, por exemplo? E o espírito responde, eu não saberia precisar muito a natureza dos ruídos. É difícil de explicar. Sei que arranho, mas não posso explicar como produzo esse ruído que chamais de arranhaduras. Novamente, nós recorremos ao livro dos médiuns, que nos diz que os ruídos são produzidos pela vontade do espírito de produzi-los, o que direciona o seu pensamento nesse sentido, né? Nessa intenção. Então, o espírito ainda atrasado, ignorando as leis naturais, pensa que está tocando e arranhando a madeira com as suas próprias mãos. No livro dos médiuns, no capítulo 4, no item 24, o instrutor espiritual diz a Kardec que um espírito ainda ignorante das leis naturais pode pensar, por exemplo, que está tocando as teclas de um piano com a força das suas mãos. Mas como ele não tem músculos, espírito não tem músculos, né, gente? Não pode ter força muscular nos dedos para tocar o piano. Então, o que acontece? É que a sua vontade está direcionando e impulsionando os fluidos, de forma a produzirem os sons que ele pensa que está sendo produzido pelos seus dedos, mas está sendo produzido pela sua vontade, pelo seu pensamento direcionado para aquela ação. Ele está pensando em tocar o piano. Então a sua vontade e o seu pensamento envolvem o fluido de uma tal forma que o fluido se projeta, envolve também as teclas do piano e se produzem os sons, né?
E na pergunta 39, Kardec quer saber: poderias produzir os mesmos ruídos com qualquer outro médium? E ele responde: não. Há especialidade em todos os médiuns. Nem todos podem agir da mesma forma. Então a gente sabe que é preciso que se seja médium de efeito físico, né? Tem que ser médium de efeito físico. E assim mesmo, há os mais e os menos capacitados para exercer os efeitos, né? Há médiuns com mais, talvez com mais possibilidade de doação fluídica, né? E esses, então, devem ser melhores. Depende também da qualidade dos fluidos, né? Então, na pergunta 40, Kardec quer saber: vês entre nós, além do jovem S, o médium, que é o médium de efeito físico, né, pelo qual o espírito se manifesta, é o jovem S. Então, Kardec pergunta: vês entre nós, além do jovem S, alguém que poderia te ajudar a produzir os mesmos efeitos? E o espírito responde: no momento não vejo ninguém. Com ele eu estaria muito disposto a fazê-lo. E Kardec pergunta de novo: por que com ele e não com outro? E ele responde: porque o conheço mais. Depois, porque está mais apto do que qualquer outro a esse gênero de manifestação, de manifestações. E na 42, Kardec continua perguntando: tu o conhecias há muito tempo, antes de sua atual existência? E o espírito responde: não. Só o conheço há bem pouco tempo. De alguma sorte, a ele fui atraído para que se tornasse meu instrumento. Interessante, né, gente? Então, nós podemos entender com essas respostas que, além do médium ser um bom médium de efeito físico, ainda deve haver uma afinidade entre os fluidos dele e o do espírito que está se comunicando. Tem que haver afinidade entre eles, né, para que a comunicação se dê adequadamente. Então, agora Kardec quer saber: quando uma mesa se eleva no ar, sem ponto de apoio, quem a sustenta? E o espírito responde: nossa vontade, que lhe ordenou obedecer, e também o fluido que lhe transmitimos. Então, ele está dizendo que a mesa se sustenta no ar pela vontade dele, espírito, e pelos fluidos que ele recolheu e está transmitindo para a mesa, está embebendo a mesa naqueles fluidos, né? Está envolvendo a mesa naqueles fluidos. E quando ele manipula aqueles fluidos que ele transmitiu para a mesa obedece como se fosse ela a ser manipulada, mas o que está sendo manipulado são os fluidos que estão envolvendo a mesa. Acho que deu para entender, né, gente? Bom, aqui tem uma observação. Essa resposta vem apoiar a teoria que nos foi dada sobre a causa das manifestações físicas e que relatamos os números 5 e 6 da Revista Espírita, né? Então, aqui Kardec está se referindo aos artigos da Revista Espírita de maio e de junho de 1858, que fala sobre a teoria das manifestações físicas. Nesse primeiro artigo, o artigo de maio, né? Ele nos dá a entender que os fluidos que envolvem o espírito e que ele manipula são tão sutis, são tão maleáveis, que o espírito usa esses fluidos para fazer o que ele quer,
seja para envolver uma mesa e fazê-la girar, ou para dar forma à sua própria aparência, né? A aparência dele, pois esses fluidos constituem também o perispírito dele, que, por ser fluídico, é altamente moldável e toma a forma que o espírito deseja que ele tome, né? Então, agora nós vamos para a pergunta 44. Kardec pergunta: poderias fazê-lo? E ele responde: creio que sim. Tentarei quando o médium vier. Que nesse momento o médium estava ausente, né? E depois Kardec pergunta: de que depende isso? E ele responde: depende de mim, pois me sirvo do médium como de um instrumento. Então o médium é para ele um instrumento, né? Mais uma vez estamos sendo informados por mais um espírito que os efeitos físicos dependem da vontade do espírito em provocá-los e da colaboração do médium na doação dos seus fluidos, que serão manipulados pelo espírito que está se comunicando, como se manipula um instrumento, como ele mesmo se refere ao médium, né, dizendo que se serve do médium como de um instrumento, né, gente? Então, vocês estão tão caladinhos. Eu estou correndo um pouquinho, porque para aqui o nosso estudo atrasou um pouco, né? E ainda faltam várias perguntas, por isso é que eu estou correndo um pouquinho. Mas vocês podem ir colocando aí a ideia de vocês na área de texto, viu? Na medida do possível, a gente vai olhando. Então, na 46... mas a qualidade do instrumento não conta para alguma coisa? Pergunta Kardec, né? A qualidade do instrumento, quer dizer, a qualidade do médium, não conta para alguma coisa? E o espírito responde: sim, auxilia-me muito. Tanto é assim que eu disse não poder fazê-lo hoje com outros médiuns. Quer dizer, a qualidade do médium é primordial, tanto que ele não fez o que ia fazer ou o que queria fazer com outro médium. Ele espera aquele médium com o qual ele tem afinidade, né? E também com aquele médium que tem as qualidades necessárias para o trabalho, né? Então, tem aqui a observação. No curso da sessão, tentou-se levantar a mesa, mas não se obteve êxito, talvez porque não tivesse havido bastante perseverança. Houve esforços evidentes e movimentos de translação, sem contato nem imposição das mãos. Entre as experiências feitas, destacou-se a da abertura da mesa, que era elástica, porque oferecesse muita resistência em face de um defeito de construção, foi posta de lado, enquanto o espírito tomava uma outra e conseguia abri-la. Interessante, né? Como a mesa apresentava um defeito de fabricação, ele não conseguiu abrir a mesa, mas conseguiu abrir uma outra. Então, o defeito de fabricação da mesa foi um empecilho, né? Interessante isso. Agora aqui na pergunta 47. Por que, outro dia, os movimentos da mesa se detinham a cada vez que um de nós tomava de uma luz para olhar embaixo dela? Então Kardec quer saber por que naquele dia que eles pegavam uma lanterna, uma lâmpada, não sei, um foco de luz e direcionavam para baixo da mesa. Kardec quer saber por que os movimentos da mesa se detinham quando eles faziam isso. Aí o espírito respondeu: porque eu queria punir a vossa curiosidade. Mais uma vez prova-se a atuação da vontade do espírito
espírito nos fenômenos, né, pessoal? Como ele dirigiu a vontade para punir os observadores, a mesa parava seu movimento. O que o espírito comunicante não quer fazer, não acontece, não adianta, não acontece. É preciso pensamento dirigido pela vontade firme para que aquilo aconteça, né? E na próxima pergunta, 48, de que te ocupas em tua existência de espírito, considerando que não deves passar o tempo todo somente a bater? E ele responde, muitas vezes tenho missões a cumprir. Devemos obedecer às ordens superiores e, sobretudo, fazer o bem aos seres humanos que estão sob nossa influência. Que legal, né? Então, sempre, ele está dizendo aqui para a gente que sempre há trabalho a ser executado. A obra de Deus não estaciona. E nós, como espíritos que somos, filhos desse Pai, temos participação ativa nessa obra, como instrumentos do Pai Celeste, e para o nosso próprio bem, porque crescemos mesmo através das nossas boas obras, do nosso trabalho no bem, né, gente? Então, todos nós somos instrumentos de Deus, seja em que plano nós estivermos. E quando nós estamos no plano espiritual, podemos servir de exemplo, de instrumento, como esse espírito está dizendo que serve, né? Agora vamos ver a próxima pergunta, 49. Por certo, tua vida terrestre não foi isenta de faltas. Reconhece-as agora? E ele responde sim. E por isso as espio, permanecendo estacionário entre os espíritos inferiores. Só poderei purificar-me bastante quando tomar um outro corpo. Isso também é muito elucidativo para nós. Mais uma prova para nós de que a reencarnação é necessária à evolução do espírito, né, gente? Que através dela podemos resgatar nossos débitos e aprender para poder progredir, né? Ele está dizendo que ele só vai poder se purificar bastante quando tomar um outro corpo, quer dizer, quando reencarnar, através da reencarnação ele vai poder se purificar pelo aprendizado, pelas experiências que vêm através da vida física, né, gente? Da vida material. Então, todos nós estamos aqui para isso, para nos purificarmos através de quê? Através das nossas provas e através dos nossos aprendizados, né? E das nossas ações no bem. Tudo isso é a reencarnação que nos dá a oportunidade de fazer, né? Então vamos à pergunta de número 50 de Kardec. Quando aplicavas os golpes na mesa e ao mesmo tempo em outro móvel, eras tu quem os produzia ou era um outro espírito? E ele responde, era eu mesmo. Era eu mesmo. Estavas só, portanto? Pergunta Kardec. Não, mas realizava sozinho o trabalho de bater. Então o trabalho de bater era dele, né? E Kardec pergunta novamente, os demais espíritos que lá se encontravam não te auxiliavam em alguma coisa? Aí ele responde, não para bater, mas para falar. Então, o papel dele era o das batidas, né? E os outros espíritos serviam para comunicação através das palavras, né? Da psicografia. Então, não eram espíritos batedores? Pergunta Kardec. E ele diz, não.
A verdade, o espírito verdade que ele chama, né? Ele disse anteriormente que ele estava sendo assistido por um espírito que se denominava a verdade. Então ele está respondendo aqui, não, a verdade somente a mim havia permitido bater. Então, esse espírito superior que ele chama de verdade, lhe deu a incumbência de convencer os observadores pelas batidas. Esse era o principal trabalho dele. Bom, aqui a gente não sabe se era o espírito da verdade, né? Que nós até achamos que seja o Senhor Jesus. Mas nós não sabemos se é o espírito da verdade ou se é algum espírito comandado pelo espírito da verdade que vem em nome dele para assistir a esse nosso irmão que é o batedor, o tocador de tambor, né? Aí a gente só pode deduzir alguma coisa nesse sentido sem ter muita certeza, né? Então, na pergunta 54, Kardec quer saber. Algumas vezes os espíritos batedores não se reuniam em maior número com o fim de haver mais força na produção de certos fenômenos? E ele responde sim, mas para aqueles que eu podia fazer, a mim só bastava. Então ele está dizendo que aqueles ruídos, aqueles barulhos que ele podia fazer sozinho, não precisava reunir uma porção de espíritos. Ele mesmo fazia o trabalho, né? E Kardec quer saber de novo. Estás sempre na Terra em tua existência espiritual? E ele responde, mais frequentemente no espaço. E Kardec pergunta, vais algumas vezes a outros mundos, isto é, a outros globos? E ele diz, não aos mais perfeitos, mas aos mundos inferiores. Bom, lá na Gênese nós aprendemos, né, pessoal, que os espíritos retiram do meio em que eles vivem os fluidos que constituem o seu perispírito. Não é isso que a gente aprende na Gênese? Que os espíritos retiram do meio em que vivem os fluidos que constituem seu perispírito. Como não podem ficar sem perispíritos, e como não podem manipular fluidos que pertencem a mundos mais elevados do que eles podem alcançar, eles terão que habitar os mundos que lhes sejam próprios, né? No caso do nosso tocador de tambor, como ele mesmo está dizendo, a sua evolução não permite que ele vá habitar mundos superiores, porque não tem condições de manipular os fluidos mais sutis e puros desses mundos para confeccionar o seu perispírito. Viu, gente? Então, ele não poderia ir a mundos mais elevados do que aquilo que ele podia alcançar simplesmente porque os fluidos de mundos mais evoluídos são mais sutis do que os fluidos do perispírito do tocador de tambor. Então não há afinidade fluídica entre aquele mundo mais evoluído e o perispírito desse espírito. Então lá ele não poderia atuar. Então, questão 57. Por vezes te divertes em ver e ouvir o que fazem os homens? E ele responde, não. Entretanto, algumas vezes tenho piedade deles. Veja que até um espírito que se diz inferior tem piedade de nós, né? E na outra pergunta, de preferência, quais aqueles que procuras? E ele responde, os que querem crer de boa fé. Os que querem crer de boa fé. Isso é muito importante, né? Mesmo os espíritos que não são lá muito evoluídos, não querem perder tempo com quem não crê. Com aqueles que são céticos, né, gente? Quem é que quer perder tempo? Ninguém, né?
E na 59, poderias ler os nossos pensamentos? E ele responde, não, não leio nas almas, não sou bastante perfeito para isso. Então, a gente vê aí que as capacidades espirituais dependem da evolução de cada um, né? É hábito nosso pensar que qualquer espírito pode ler o nosso pensamento, mas estamos vendo nesse depoimento desse espírito que não é bem assim. Isso vai depender do progresso, né? E mesmo dos conhecimentos adquiridos pelo espírito, que deve precisar dominar uma determinada técnica para fazer tal coisa, né? E como para o espírito todos os seus feitos dependem da força do pensamento, da sua convicção, ele tem que acreditar que pode fazer, né? Ele tem que acreditar que pode ler o pensamento para ler. Se ele não acreditar, se ele não tiver uma força de vontade e de pensamento nesse intuito, ele não vai conseguir, né? E vamos lá para número 60. Todavia deves conhecer nossos pensamentos, já que vens entre nós. De outra forma, como poderias saber se cremos de boa fé? Aí ele responde, não leio, mas compreendo. Interessante isso. A observação que Kardec vai fazer agora esclarece esse ponto. Vejam só a observação de Kardec. A pergunta 58 tinha por objetivo saber a quem espontaneamente dirigia sua preferência na vida de espírito sem ser evocado. Através da evocação como espírito de uma ordem pouco elevada, poderia ser constrangido a vir a um meio que lhe desagradasse. Por outro lado, sem ler propriamente os nossos pensamentos, por certo poderia ver que as pessoas ali reunidas não o faziam senão com um objetivo sério, e pela natureza das perguntas e da conversa que ouvisse, seria capaz de julgar se a assembleia era composta de pessoas sinceramente desejosas de se esclarecerem. Então, era só pela observação, né, que ele podia entender que aquelas pessoas estavam ali de boa fé, né? E então, agora a pergunta 61. Encontraste algum dos teus antigos companheiros do exército no mundo dos espíritos? E ele respondeu sim, mas suas posições eram tão diferentes que não os reconhecia a todos. E Kardec pergunta, em que consistia essa diferença? E ele diz, na situação feliz ou infeliz de cada um. Então, com essa resposta, nós observamos que no plano espiritual não podemos esconder o que nós somos, como é que nós estamos espiritualmente, né? Quando encarnados, nós podemos estar muito infelizes e aparentar alegria, né? Mas no plano espiritual, nós somos o que somos e nada mais. Por isso, ele não conseguiu reconhecer algum dos antigos companheiros que não conservavam a mesma aparência que tinham enquanto encarnados, né? E agora Kardec quer saber na número 63, como entendias essa subida para Deus? E ele responde, cada degrau transposto é um degrau a mais até ele. E na 64, disseste que morreste na neve, foi em consequência do frio? E ele responde, do frio e de necessidade, com certeza de fome, né, gente? E outras tantas necessidades que aquela situação tão dolorosa devia de impor àqueles soldados, né?
Só o frio já era suficiente, mas devia de haver também muita fome, né? E muitos ferimentos. Então, a número 65. Tiveste consciência imediata da tua nova existência? E ele respondeu, não, mas já não sentia mais frio. Naturalmente, né, gente, ao conseguir se desprender completamente do corpo físico, quando ele desencarnou, não tendo mais vínculos com o corpo físico, ele não sentia as suas necessidades nem as imposições da matéria, como o frio, por exemplo, né? Então, ele só sentiu o frio enquanto ele tivesse vinculado à matéria. Mas quando ele conseguiu se desvincular, ele não sentia mais. E na 66, Kardec pergunta, alguma vez retornaste ao local onde deixaste teu corpo? E ele diz, não, ele me fez sofrer bastante. Quer dizer, ele não teve nenhum interesse em voltar aonde estava o seu corpo, porque ele sofreu muito com aquele corpo. Então, quando ele se viu livre daquele sofrimento, ele não teve mais interesse em voltar. E na 67, Kardec então fala, nós te agradecemos as explicações que tiveste a bondade de dar-nos. Elas nos forneceram material de observação muito útil para o nosso aperfeiçoamento na ciência espírita. E ele responde, estou inteiramente às vossas ordens. Então agora nós temos aqui uma consideração de Kardec muito importante, muito interessante. Vejam só, Kardec diz o seguinte, pouco avançado na hierarquia espírita, como se vê, o próprio espírito reconhecia sua inferioridade. Seus conhecimentos são limitados, mas tem bom senso, sentimentos louváveis e benevolência. Como espírito, sua missão carecia de significado, visto que desempenhava o papel de espírito batedor para chamar os incrédulos à fé. Contudo, mesmo no teatro, a humilde indumentária de comparsa não pode envolver um coração honesto? Suas respostas têm a simplicidade da ignorância. Entretanto, pelo fato de não possuírem a elevação da linguagem filosófica dos espíritos superiores, nem por isso deixam de ser menos instrutivas, sobretudo para o estudo dos costumes espíritas, se assim nos podemos exprimir. É somente estudando todas as classes desse mundo que nos aguarda que podemos chegar a conhecê-lo e nele marcar de algum modo, por antecipação, o lugar que a cada um de nós será dado ocupar. Vendo a situação que por seus vícios e virtudes criaram os homens nossos iguais aqui na terra, sentimos-nos encorajados para nos elevar o mais rapidamente possível desde essa vida. É o exemplo ao lado da teoria. Para conhecermos bem alguma coisa e dela fazermos uma ideia isenta de ilusões, é preciso dissecá-la em todos os seus aspectos. Assim como o botânico não pode conhecer o reino vegetal a não ser observando desde o mais humilde criptógamo que o musgo oculta até o carvalho altaneiro que se eleva nos ares. Então aí está o estudo da noite de hoje, que eu peço muitas desculpas a vocês por ter corrido um pouco, não ter cumprimentado aqueles que estavam chegando por causa do tempo. Como eu disse, né?
nós começamos já atrasados e o tempo realmente é pouco. Daqui a pouco vai entrar uma nova palestra do CELD e a gente não pode se prolongar, né, gente? Esse estudo aqui daria para muita reflexão, daria para muito comentário. Ah, que bom, Nina. Eu observei que você cumprimentou. Mas fica assim, um pouquinho desagradável, né? A gente não cumprimenta. Oi, Aninha! Você tá aí, menina? Seja bem-vinda. Chegou atrasadinha. Chegou no finalmente. Você chegou nos finalmente. Então eu estava aqui me desculpando por não ter podido, né? Dar a atenção devida devido à exiguidade do tempo. Né? E esse estudo realmente a gente poderia ter se aprofundado no estudo dos fluidos, né? E das comunicações de ordem física e tal e coisa. Mas a gente fez isso um pouco melhor no estudo passado, que esse estudo de hoje veio a complementar. Mas tudo bem. Acho que deu para ter alguma ideia, né? Né, gente? Bom, agora então, quem é que vai fazer o encerramento?